É mais uma lição chegando para nós estudar, né? Hoje vamos lá curtir nosso canal, deixa lá o seu joinha para que nós possamos a cada dia te mandar mais notificação do estudo da lição da Escola Sabatina, né? Talvez você não esteja, né, gostando. Se estiver gostando, deixe lá o seu joinha, deixe o seu comentário, né, para a gente ver, né, se você está conosco mesmo, estudando a lição da Escola Sabatina, né? Hoje é terça-feira, 17 de maio. O título da lição de hoje ele fala sobre a morte de Sara. Interessante, né? A gente observa que acompanhamos a história de Abraão, desde a saída da sua terra, a sua peregrinação, as suas lutas, as suas dificuldades, né? E hoje nós chegamos aqui, né, a morte de Sara, a esposa de Abraão, né? Em Gênesis capítulo 22, no verso 23, relata-se o nascimento de Rebeca, que antecipa-se o futuro casamento entre ela e Isaac. Da mesma forma, o relato-se da morte e do sepultamento da esposa de Abraão, Sara, antecipa-se o futuro do casamento do patriarca com Quituras. É os dois pontos que nós vamos estudar, né, hoje. E uma pergunta para nós meditar um pouco vem do seguinte: Gênesis capítulo 23, qual é a função do relato da morte e do sepultamento de Sara no cumprimento da promessa de Deus a Abraão? Você já parou para meditar, para ver essa história? Nem? Será que você já parou para meditar nessa história? A menção da morte de Sara, logo após a história do sacrifício de Isaac, sugere que ela pode ter sido afetada por esse acidente, né, que quase custou a vida do seu filho. Sara pode ter sido afetada com esse problema, né, que aconteceu aqui com Abraão, essa provação que Deus pede, esse teste para Abraão, né? De alguma forma, Sara também estava se envolvida no teste como seu marido, assim como esteve em sua viagem, né, em seus ocasiões. Observamos aqui esse envolvimento de Sara juntamente, né, com Abraão. A gente observa aqui no capítulo 12, ao verso 11 ao verso 13, né? Sara não era assim o tipo de mulher que ficava calada sobre os assuntos importantes. Sara sempre ela falava sobre os assuntos importantes, o que perturbava comparecer com Gênesis 16, 22 ao 5. A sua ausência, o seu silêncio, até mesmo o momento de sua morte após aquele evento dramático, dizendo mais sobre a sua relevância para os acontecimentos. Sara ela não ficava calada. Sara ela falava de qualquer maneira, né, a respeito do que estava acontecendo ali ao seu redor. Observamos que mesmo na ausência, no silêncio, até mesmo no momento da sua morte, Sara estava ali comentando, né, sobre aquele assunto que estava ali acontecendo. E observamos que Sara, a única mulher no Antigo Testamento sobre a qual se menciona a idade, que mostra-se a sua centralidade na história e no foco e na compra do local do seu sepultamento. É a única mulher da Bíblia que mostra, né, ali Sara sendo morta. Sara morreu. A preocupação que tinha Abraão de comprar um local para sepultar a sua esposa que estava morta era uma grande preocupação ali de Abraão para fazer o sepultamento de Sara. Por quê?
A morte enfatiza-se a conexão com a terra prometida. Você já parou para imaginar isso? Especificação de que ela morreu na terra de Canaã. Enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. A gente observa que Sara é a primeira do clã de Abraão, morre sem ser sepultada na terra prometida. Você já parou para meditar nessa situação? Que Abraão fazia questão de pagar pelo terreno que Sara ia ser sepultada. Lembra da história que Abraão pagou um preço alto pelo aquele terreno, porque Sara foi sepultada em terras estranhas, mas foi uma terra que Deus já tinha prometido dar para os seus filhos, para o povo de Israel, há muito tempo depois. E essa história tem tudo a ver com a morte da Sara, com a preocupação que Abraão tinha para que Sara fosse enterrada, sepultada na terra prometida. Isso é importante para cada um de nós, né, imaginar e meditar e buscar, compreender tudo que Deus faz em nossa vida. Ele faz sabendo do futuro. Que Deus abençoe e nós possamos a cada momento estar estudando mais e refletindo mais sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe.